O corpo seco. A maldição que nem a terra aceitou. Dizem que algumas almas são tão perversas que nem mesmo o inferno as deseja. E que certos corpos, de tão impregnados de maldade, nem a terra aceita como morada. É daí que nasce uma das lendas mais sombrias do folclore brasileiro, a do corpo seco. Mas será que tudo não passa de um conto de terror para assustar crianças? Ou existe um fundo de verdade nessa história que atravessa gerações, sempre envolta em medo e mistério? Hoje vamos mergulhar fundo nessa narrativa sombria, repleta de maldições, pecados e vinganças além da morte. Prepare-se, porque uma vez que você conhece a lenda do corpo seco, nunca mais caminha sozinho em cemitérios ou estradas desertas da mesma forma. A origem sombria do corpo seco. A história varia de região para região, mas a essência permanece a mesma. Conta-se que há muito tempo viveu um homem de coração duro, conhecido por sua crueldade e ausência de compaixão. Diferente de outros vilões do folclore, como o lobisomem ou a mula sem cabeça, que muitas vezes se tornam monstros por uma maldição ou punição divina, o corpo seco já carregava a maldade em vida. Era alguém incapaz de amar, de respeitar ou de ajudar. Pelo contrário, maltratava todos ao seu redor. Vizinhos, amigos, estranhos, até a própria mãe. E é justamente aqui que entra o detalhe mais macabro dessa lenda. Alguns dizem que a origem do corpo seco está na história de um filho que espancava e humilhava sua mãe, cuspindo nela, roubando-lhe o alimento e deixando-a em prantos. O povo da comunidade, horrorizado, afirmava que um coração tão negro não poderia ter destino diferente senão o tormento eterno. Quando finalmente morreu, o que deveria ser um descanso para todos se tornou o início de um pesadelo. A terra que recusou o enterro. No enterro desse homem, algo perturbador aconteceu. O caixão foi baixado na cova. As orações foram feitas e a terra começou a cobrir o corpo. Mas, ao longo das horas seguintes, os moradores perceberam que algo estava errado. O solo parecia rejeitar aquele cadáver. Em algumas versões, o corpo simplesmente aparecia de volta à superfície, expulso pela própria terra, como se o mundo dos mortos recusasse recebê-lo. Em outras, o cadáver não se decompunha, permanecendo ali, seco, rígido, com a pele colada aos ossos e a boca eternamente aberta, como se gritasse por algo que nunca teria. E assim, surge a figura do corpo seco, um morto-vivo condenado a vagar pelo mundo, rejeitado pelo céu, pelo inferno e pela terra. Aparência do corpo seco. Quem já ouviu falar dessa lenda, descreve o corpo seco como uma figura de arrepiar. Pele ressecada, quase se desfazendo em pó. Olhos fundos, vazios ou brilhando como brasas. Dentes expostos em um sorriso macabro. Garras longas e afiadas com as quais atacava animais e pessoas. Um corpo magro, ossudo, caminhando lentamente, mas sempre faminto por energia vital. Alguns afirmam que ele não anda como uma pessoa comum, mas sim com passos arrastados, como se os ossos rangendo fossem parte do som que anuncia sua chegada. O corpo seco e as estradas do interior. Relatos antigos dizem que o corpo seco era visto principalmente em estradas desertas do interior, especialmente perto de cemitérios abandonados, capoeiras ou igrejas antigas. Cavaleiros que passavam sozinhos afirmavam sentir uma presença pesada, como se algo os observasse do mato. Outros contavam que viram uma figura magra e disforme surgir na estrada, pedindo carona ou simplesmente observando em silêncio, até desaparecer na escuridão. E aqui entra um detalhe interessante. O corpo seco, diferente de fantasmas comuns, pode tocar o mundo físico. Ele ataca viajantes, derruba pessoas de seus cavalos, arranha, morde e, principalmente, suga as energias vitais de quem encontra. É dito que suas vítimas não morrem de imediato, mas adoecem lentamente, ficando cada vez mais fracas, como se algo estivesse drenando suas forças por dentro.
A maldição do filho maldito. Um dos elementos mais recorrentes da lenda é a ligação do corpo seco com a falta de respeito aos pais, especialmente à mãe. Na tradição oral brasileira, respeitar a figura materna sempre foi algo sagrado. Então, o corpo seco funciona como uma espécie de exemplo máximo da punição para quem ousa maltratar os pais. Há relatos de que mães contavam essa história para os filhos desobedientes, dizendo: "Se você não me respeitar, vai virar um corpo seco. Nem Deus, nem o diabo, nem a terra vão querer você." Curiosidade. O corpo seco em outras culturas. Curiosamente, lendas semelhantes existem em outras partes do mundo. No México, há histórias de mortos-vivos conhecidos como El Nahual, que também sugavam a energia vital das pessoas. Em algumas culturas africanas, existem figuras de cadáveres que voltam à vida por terem cometido crimes contra os pais. E na Europa medieval, acreditava-se que pessoas de extrema maldade poderiam se tornar revenants, cadáveres que saíam do túmulo para atormentar os vivos. Isso mostra como o corpo seco é parte de um imaginário global, mas com características profundamente brasileiras. Os relatos mais assustadores. Há quem diga que o corpo seco foi visto em várias regiões do Brasil, especialmente no interior de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Um dos relatos mais famosos fala de um viajante que, em meados do século XIX, atravessava uma estrada próxima a um cemitério abandonado. Ele conta que viu uma figura deitada à beira do caminho, imóvel, como se fosse um cadáver jogado. Ao se aproximar, percebeu que aquilo respirava. O cadáver abriu os olhos, revelou dentes pontiagudos e agarrou sua perna com uma força desumana. O homem conseguiu se soltar e fugir, mas jurava que nunca mais recuperou suas forças por completo. Outro caso fala de crianças que brincavam perto de um rio e encontraram ossos humanos que se moviam sozinhos, acompanhados de um corpo ressecado que parecia chamá-las. Apavoradas, correram para a vila e, quando voltaram com os adultos, não havia mais nada além de marcas no chão. O corpo seco e o medo do esquecimento. Além do terror físico, o corpo seco carrega um simbolismo profundo: o medo do esquecimento e da rejeição até após a morte. Enquanto a maioria das almas encontra descanso, seja no céu, no inferno ou em algum ponto intermediário, o corpo seco representa a eterna exclusão. Ele é alguém que não pertence a lugar nenhum, condenado a vagar solitário, sem redenção. Talvez por isso, sua lenda seja tão forte, porque toca em um medo humano universal, o de não ter para onde ir, de ser rejeitado até pelo próprio solo, que deveria acolher nossos restos. Curiosidade: existe algum corpo seco real? Muitos pesquisadores do folclore acreditam que a lenda do corpo seco pode ter surgido a partir da visão de corpos mumificados naturalmente. No Brasil, principalmente em regiões mais secas ou em cemitérios mal cuidados, corpos podiam ser encontrados ressecados, com a pele colada aos ossos. Para populações antigas, que não tinham explicação científica para o fenômeno, isso podia ser visto como sinal de maldição ou castigo divino. Outra hipótese é que o mito tenha surgido como forma de explicar desaparecimentos misteriosos, doenças repentinas ou ataques de animais noturnos. A força da lenda. Hoje, o corpo seco ainda é contado em muitas regiões do Brasil, principalmente em rodas de conversa de interior e em histórias de terror. Ele pode não ter a fama do Saci, da Iara ou do Curupira, mas sua presença é marcante justamente por ser mais obscura e aterrorizante. É a lembrança de que a maldade deixa marcas que ultrapassam até mesmo a morte. A lenda do corpo seco é mais do que um conto de terror. Ela carrega mensagens profundas sobre respeito, moralidade e as consequências de nossos atos em vida. Ao mesmo tempo, ela nos conecta com o medo ancestral da morte e do esquecimento, algo que todos compartilhamos, independente da cultura. Então, da próxima vez que você ouvir passos arrastados numa estrada vazia
ou sentir que algo o observa em silêncio quando passa perto de um cemitério, lembre-se, talvez não seja apenas sua imaginação. Talvez seja o corpo seco, vagando em busca de mais uma vítima. E agora me diga, você teria coragem de caminhar sozinho numa estrada deserta depois de ouvir essa história?